E aí, gente boa, como vocês estão? Trago para vocês a resenha de Liberalismo e Democracia de Norberto Bobbio. A obra trata a respeito do tema entre a dicotomia liberalismo e democracia e o seu conjunto. Há estados liberais democratas, há estados liberais sem ser democráticos, democráticos sem ser liberais, ou há estados sem ser democráticos e sem ser liberais ao mesmo tempo. São desses quesitos que Norberto Bobbio trata na seguinte obra. Primeiramente, o que é liberdade? É uma discussão que rende muito, mas muito. O Bobbio distingue em dois tipos de liberdade: liberdade dos antigos e liberdade dos modernos, sendo a liberdade dos antigos reconhecida hoje como uma liberdade positiva e a liberdade dos modernos, dos estados liberais, conhecido como uma liberdade negativa. Mas remontemos à Grécia Antiga, em que para ser cidadão você tinha que participar do Estado. Isso é básico de qualquer Estado. Mas a liberdade dos antigos consistia basicamente em ter liberdade dentro do Estado. Você só tinha liberdade dentro do Estado, sendo um cidadão. Entretanto, com a Revolução Francesa de 1789, você tem uma virada disso. Você tem uma liberdade negativa do indivíduo para com o Estado. O Estado, respeitando as liberdades individuais e políticas do indivíduo, com a soberania popular e com as liberdades individuais, como direito de circulação, o direito à opinião, o direito à privacidade, intimidade, dentre outros. Com a Revolução Francesa surgem os direitos do homem, principalmente no que tange às liberdades negativas. Antigamente você tinha o Ancien Regime, o antigo regime absolutista, monárquico, em que você não tinha liberdade alguma e a soberania residia no monarca. Então o que ele falava era lei, era basicamente o que o monarca legislava, era lei. Bom, vamos lá. Como dizia Eric Hobsbawm, você tinha um antigo regime absolutista monárquico. E com a Revolução Francesa, que segundo o próprio Hobsbawm, Revolução Liberal Burguesa, você tem os direitos do homem, os primeiros direitos de liberdade garantidos, Com a Declaração de 1789, Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, você tem a instituição dos direitos de liberdade e, por conseguinte, da democracia representativa. Essa revolução, que de acordo com Hobsbawm, com Eric Hobsbawm, a liberal burguesa, ela nasce do liberalismo, E qual que é a gênese do pensamento liberal, basicamente? O que é o pensamento liberal? O pensamento liberal é uma liberdade política, defesa dos direitos individuais e um Estado mínimo, reconhecido hoje, como neoliberalismo, como Estado mínimo, mas ele sempre pregou isso, uma liberdade econômica, também chamada pelos italianos de liberismo, que é diferente do liberalismo político. Mas bem, teve como expoentes Voltaire, John Locke, Rousseau e Montesquieu. A gênese do pensamento liberal nasce com a razão, com o iluminismo no século XVIII. E, de acordo com Miguel Reale, você não tinha antigamente, em seu livro Os Anos do Direito da História, a ideia de personalidade, De acordo com ele, de humanitas na antiguidade, uma ideia de individualidade, de individualismo no sentido político do termo. Isso nasce com o Iluminismo e com a Revolução Francesa, A gênese do pensamento liberal seria basicamente do contrato social, nasce com o justnaturalismo, A ideia de que o direito nada mais é do que o direito natural. O direito legítimo é o direito natural, o qual é positivado pelo Estado. Então, você tem que se basear no direito natural, de acordo com o justnaturalismo, para as leis dos homens. As leis dos homens devem se basear nas leis naturais. E ele nasce basicamente com a ideia de contrato social, com o estado de natureza. Eles dividem a sociedade em Estado, pré-sociedade civil e o Estado, por fim. Então você tem um estado de natureza que varia de cada pensador para cada pensador justnaturalista, como Thomas Hobbes, que dizia que o homem é lobo do homem. Então, num estado de natureza, você tinha basicamente todos contra todos. De acordo com John Locke, era um estado de liberdade, era um estado que você tinha direitos garantidos. E de acordo com Rousseau, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe, ou seja, você nasce bom, entretanto a propriedade, a instituição da propriedade, cria o Estado a fim de garanti-la, fazendo com que as desigualdades sociais nasçam e, por conseguinte, um Estado de sociedade civil corrompido, de certa forma. A sociedade corrompe o homem. Ok, explicamos alguns pensadores aqui de forma superficial, agora vamos realmente para a gênese. Você tem um estado de natureza em que todos vivem livremente. Entretanto,
a sociedade cria um contrato social explícito ou implícito, que seria um consenso popular, a fim de dar poder para o Estado. De acordo com John Locke, a fim de garantir suas liberdades individuais. O Rousseau seria a vontade geral presente em seu livro Contrato Social. E Thomas Hobbes, basicamente, seria entregar a soberania a um Estado absoluto. Então, o pensamento iluminista gera o pensamento justnaturalista, que gera o liberalismo. E, por conseguinte, você tem a Revolução Francesa, com base nesse pensamento. Democracia, por fim, que é gerada pelo liberalismo. Democracia e liberalismo, segundo Bobbio, não são antagônicas. As democracias liberais atuais, existem democracias liberais, democracias sociais. Entretanto, Bobbio separa em duas vertentes, né? A democracia direta dos antigos e a nossa democracia atual, que é a representativa. A democracia direta, né, dos antigos era baseada basicamente numa ágora central dos gregos. Então as decisões eram tomadas diretamente pelos cidadãos. Entretanto, você tem na democracia o primado da igualdade. Porém, os gregos consideravam iguais apenas os homens livres. Homens livres, né? Quem participava do Estado, quem tomava as decisões junto, era considerado livre, igual. Escravos, mulheres, estrangeiros não eram considerados iguais, não eram considerados cidadãos participantes do Estado. Então eles não tinham essa ideia de igualdade e liberdade no sentido moderno que temos hoje. O sentido de igualdade e liberdade era diferente. Entretanto, com o surgimento da Revolução Francesa, você tem uma maior abertura para o sufrágio, apesar de o sufrágio ser um pouco restrito na época. E o sufrágio universal só vir um pouco depois, com os direitos sociais, né, da Revolução Industrial. Mas vamos lá, a democracia tem como primado a igualdade formal e material. O que seria igualdade? Igualdade, mesma coisa que isonomia. Igualdade formal é uma igualdade perante a lei. A igualdade material é uma igualdade social. É uma igualdade material no sentido de, por exemplo, sanar as desigualdades sociais, igualdades de fato, vamos dizer assim. A democracia tem como pressuposto isso. E há um conflito entre alguns pensadores liberais modernos do século XIX, como Alexis de Tocqueville, que defendia ferrenhamente a igualdade, a liberdade, né, o liberalismo. Era um pensador muito liberal. Escreveu um livro sobre democracia na América, inclusive, que é muito importante, e um livro sobre a Revolução Francesa, que é um dos primeiros documentos a respeito da Revolução, um dos mais importantes, só que ele faz uma ode, basicamente, à Revolução Francesa. Bom, ele defende muito a liberdade em detrimento da igualdade, ferrenho crítico do socialismo, inclusive, por considerá-lo que trazia a miséria entre os homens. Você garantia a igualdade na miséria, enquanto a democracia e o liberalismo garantem a igualdade na liberdade. Frase de Alexis de Tocqueville. Entretanto, você tem John Stuart Mill, que, sim, diz que democracia e liberalismo são totalmente compatíveis. Por quê? Porque ele parte de uma ideia do utilitarismo, que vem de Jeremy Bentham, que vem dos epicuristas, né? Epicuristas eram de uma escola helenística da Grécia Antiga, do período helenista grego, né? Grécia Antiga não, do período helenista, me perdoe. Era do período helenista, e eles consideravam basicamente que você tinha que buscar o prazer em detrimento da dor, né? Buscar prazer, não prazer no sentido carnal, mas um prazer no sentido das virtudes, entendeu? E eles se afastavam da política. É um individualismo muito grande, de certa forma, um afastamento muito grande da política em relação aos gregos antigos, igual Platão e Aristóteles, considerava a política fundamental, tanto moral, eticamente, etc. Então eles consideravam basicamente isso, e o utilitarismo vem deles, né? A questão da justiça é uma questão de utilidade para os epicuristas, como diz Miguel Reale, em Horizontes do Direito da História. E o próprio Giovanni Reale diz isso também, no seu livro sobre História da Filosofia, volume 1. E a ideia de utilitarismo de Jeremy Bentham é a maior felicidade para o maior número de pessoas. A ideia de John Stuart Mill, ele segue com essa ideia, linkando com o liberalismo, com os direitos fundamentais, com os direitos de liberdade, liberdade negativa. Então você tem uma questão muito importante, porque a democracia garante os seus direitos fundamentais, ela garante o consenso popular, pelo consenso popular. Ou seja, a maior felicidade para o maior número de pessoas de acordo com o consenso popular. Entretanto, defendendo os direitos das minorias. Ele foi um dos caras que defendeu o sufrágio para as mulheres também, considerando-as iguais perante os homens, um dos primeiros a defender isso.
E ele dizia, sim, democracia e liberalismo são coincidentes. Roberto Bobbio considera o liberalismo totalmente ligado à democracia. As democracias liberais são muito importantes, porquanto garantiram os direitos fundamentais, os direitos humanos de primeira geração, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, etc. Entretanto, você tem o neoliberalismo, que é o novo liberalismo, como Friedrich Hayek, Robert Nozick, né, que falam basicamente sobre o Estado mínimo. Há uma dicotomia, inclusive nesse livro, entre público e privado, Estado, Governo e Sociedade, que eu estou lendo. Existe uma dicotomia entre poder, liberdade, igualdade, liberdade. Então você entra numa questão, né, de acordo com Nozick e Hayek, que quanto maior a igualdade, quanto maior o poder do Estado, menor a sua liberdade. Então eles são ferrenhos defensores do liberalismo político e do liberalismo econômico, né, a fim de garantir liberdade para você ter uma sociedade mais justa de acordo com eles. Só que o Bobbio diz que o liberismo, a liberdade econômica, como ele chama, e o liberalismo político são coisas diferentes. E que um liberal não necessariamente deve ser a favor de um Estado mínimo, mas sim da garantia dos direitos fundamentais, dos direitos humanos e fundamentais. Então, de acordo com Norberto Bobbio, o autor da obra, sim, o liberalismo e a democracia são coincidentes. Eles são irmãos, basicamente. Apesar de brigarem muito atualmente, são irmãos briguentos, mas que nunca se separam. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Falou!